Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal da Academia Spinoza e então estamos hoje de volta para continuar a leitura e o comentário do Tratado Teológico-Político, o tratado em que Spinoza dedica à religião. E nós, nos últimos vídeos, falamos sobre o prefácio, no qual ele discorre um pouco sobre a questão da superstição, a superstição como sendo a vã religio, como a vana religio, a religião vã, a religião falsa. E ele então atribui a causa desta superstição, atribui o medo como causa da superstição. Hoje vamos adentrar-nos no tratado e vamos iniciar o primeiro capítulo ao qual ele dedica ao tema da profecia. E para Spinoza, profecia significa revelação. E para ele, este é o ponto de partida para abordar o tema da religião, sobretudo quando se trata de religiões reveladas, como era o caso do judaísmo e do cristianismo. Então, ele acha que para nós abordarmos seriamente a autoridade da religião e a base da religião, é preciso entender então o que é que nós compreendemos por revelação. O que é isto de revelação? Então, o primeiro capítulo, chamado da profecia, vai adentrar propriamente na análise que ele faz da Escritura. Como já disse em ocasiões anteriores, Spinoza ele estudou na escola rabínica, na escola hebraica, onde ele aprofundou os seus conhecimentos na língua hebraica e no texto sagrado, ao qual então os alunos da escola de Amsterdão liam no seu original hebraico, o Pentateuco, a Torá, depois liam a tradução, a famosa tradução de Ferrara, da Bíblia de Ferrara, que era uma tradução para o castelhano, e também depois liam mais para a frente os comentários do Rashi à Torá, ao Pentateuco. E portanto, quando Spinoza aborda estes textos e ele vai usar imensamente de provas escriturísticas para defender as suas teses, ele recorre então ao original hebraico e faz questão de colocar no texto latino as citações no original hebraico. E para ele, o conhecimento da língua hebraica é fundamental para compreender o verdadeiro sentido das Escrituras. Então, para ser coerente com aquilo que ele diz, ele, então, quando cita em hebraico. Infelizmente, a maioria das traduções do Tratado Teológico-Político coloca as citações bíblicas na própria língua. Portanto, ela traduz e, portanto, perde-se esta noção da página original de Spinoza. Há páginas em que há tantas letras hebraicas que elas preenchem o texto. Não é o caso do capítulo 1, mas mesmo assim posso-vos mostrar aqui, por exemplo, o original latim do capítulo 1, e vocês vão ver aqui como é que no meio das letras latinas aparecem então os caracteres hebraicos. Sempre que aparecem os caracteres hebraicos, significa então que ele está a citar passagens da Escritura. Algumas traduções, poucas, são fiéis a este intuito original de Spinoza. Por exemplo, esta tradução alemã de uma editora muito prestigiada, porque é uma editora que publica obras filosóficas, a Felix Meiner, e ela então mantém o texto hebraico. Como veem, ela mantém o texto hebraico juntamente com a tradução alemã. Ora bem, então, eu no caso vou usar a tradução portuguesa. Esta tradução portuguesa infelizmente não tem o hebraico, mas tem aqui a tradução das citações dos versículos. Eu vou ler então essa tradução. Então vamos começar
por perceber o que é que Spinoza entende por revelação ou profecia. E começa assim. Profecia ou revelação, portanto ele já está a pôr uma equivalência destes dois termos, profecia ou revelação, é o conhecimento certo de alguma coisa revelada por Deus aos homens. Spinoza gosta muito de definições e nós vamos ver que, por exemplo, a sua grande obra, a Ética, parte de várias definições. Porque apesar de Spinoza usar os mesmos termos que a tradição filosófica, clássica, ou até mesmo da tradição religiosa, muitas das vezes ele dá um novo significado a essas palavras. E, portanto, ele dá muita importância à definição, em definir os termos. E é um bom ponto de partida para qualquer discussão. Muitas das vezes estamos a discutir um assunto e cada uma das pessoas está a compreender pela mesma palavra, pelo mesmo termo, conceitos completamente diferentes. Então as pessoas não se entendem, não chegam a um entendimento, há muito mal entendido por causa disto. Então, primeiro é preciso definir os termos, explicar o que é que eu quero dizer com aquilo, então depois posso discutir a noção. Então Spinoza começa por definir o que para ele é revelação. E o conceito que ele põe em cima da mesa é este, a definição. É o conhecimento certo de alguma coisa revelada por Deus aos homens. Bem, nós podemos dizer que esta definição ainda é um pouco circular, porque diz que revelação é o conhecimento certo de alguma coisa revelada por Deus. Portanto, aqui o conceito repete-se na definição, o que não é bom. Mas vamos ver que depois Spinoza vai-nos abrir melhor. Esta é uma abertura de jogo. Depois ele vai então especificar e vai melhorar esta definição. E continua assim. O profeta, por conseguinte, é o que interpreta as coisas de Deus. Interpreta as coisas que Deus revela para aqueles que delas não podem ter um conhecimento certo. E que por isso, só pela fé, as podem abraçar. Então há aqui já dois públicos. Há dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas, então, que são os profetas, que têm um conhecimento certo de algo, que transmitem esse conhecimento para outras que não têm capacidade, não podem ter um conhecimento certo acerca dessas coisas. E então, só pela fé na palavra destes homens, é que podem, então, aceder a esse conhecimento. Em hebraico, efetivamente, profeta diz Navi. Quer dizer orador e intérprete. Mas na Escritura é sempre tomado por intérprete de Deus, como se infere do capítulo 7, versículo 1 do Êxodo. Então começam aqui as demonstrações escriturísticas daquilo que ele está a dizer. Então, o que ele está a dizer é que o profeta é o intérprete, não é? É o intérprete de Deus, por um lado, e por outro, é que na Escritura, sempre que aparece a palavra Navi, que é a palavra que normalmente traduzimos por profeta, sempre se refere neste sentido de intérprete e nunca como orador. E então, o que é que diz o Êxodo? No capítulo 7, versículo 1. Onde Deus diz a Moisés: Eis que te constituo Deus do Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. É como se dissesse, diz Spinoza, já que Arão, ao interpretar para o Faraó as palavras que tu pronuncias, faz de profeta. Então tu serás como que o Deus do Faraó, ou seja, aquele que faz as vezes de Deus. Então Arão aparece como um intérprete de Moisés. Continua o texto. Sobre os profetas, trataremos no capítulo seguinte. De facto, ele vai dedicar o primeiro capítulo à profecia, à revelação, e o segundo capítulo aos profetas. Aqui, tratar-se-á da profecia, sendo que pela definição apresentada, portanto, esta definição,
A revelação é o conhecimento certo de alguma coisa revelada por Deus aos homens. Pela definição apresentada, se pode chamar profecia ao conhecimento natural. É aqui que ele quer chegar. Então ele quer tirar a profecia, a profecia de um domínio só do sagrado, do sobrenatural. Então ele já incluiu o conhecimento natural dentro daquilo que nós poderíamos chamar de revelação. Então aqui já um passo que o faz aproximar da meta a que ele quer chegar. Então, já temos aqui uma novidade de Spinoza. A revelação não é só o conhecimento de assuntos que transcendem a mente humana, mas também pode debruçar sobre assuntos que o conhecimento natural também pode atingir. Pois o que nós conhecemos pela luz natural depende exclusivamente do conhecimento de Deus e dos seus eternos decretos. Claro, tudo que nós conhecemos pela razão acerca da natureza é, no fundo, um conhecimento daquilo que Deus criou e, portanto, é um conhecimento de Deus. Na verdade, como este conhecimento natural é comum a todos os homens, quer dizer, todos os homens têm a capacidade de ter conhecimento destas coisas naturais, visto depender de fundamentos comuns a todos, não é tido em grande conta pelo vulgo, pelo povo simples, o qual está sempre ansioso por coisas raras e alheias à sua natureza. Quer dizer, o povo aprecia mais aquilo que sai fora do normal, sai fora das regras aparentes, aparentemente sai fora das regras da natureza, dá mais valor a isso do que aquilo que segue uma ordem determinada e inflexível da natureza. Ao mesmo tempo que despreza os dons naturais, portanto, a capacidade de raciocinar. E por isso, quando fala de conhecimento profético, pretende que esteja excluído o natural. Então, Spinoza vai justamente salvaguardar o natural, o conhecimento natural, como sendo também ele um conteúdo de profecia, da revelação. Neste sentido mais lato que ele dá a revelação, como conhecimento certo. Contudo, o conhecimento natural tem tanto direito como qualquer outro a chamar-se divino. Então, mais um passo que ele dá em valorizar o conhecimento natural. Então, ele primeiro equipara e agora valoriza o conhecimento natural ao dizer que nós poderíamos chamar o conhecimento natural também de divino. E porquê? Porquanto nos é como que ditado pela natureza divina. Como que, justamente para fugir a esta ideia antropomórfica de Deus, não é? Obviamente que não há um ditado, mas como que ditado pela natureza divina, na medida em que nós participamos dela. Na medida em que a nossa mente, ele depois vai desenvolver isto na ética, na sua teoria do conhecimento, na medida em que a nossa mente participa da mente divina, o nosso conhecimento, então, das coisas é revelado por Deus. É-nos dado por Deus. E por isso é divino. E pelos decretos de Deus, não diferindo do conhecimento a que todos chamam divino, senão porque este, o conhecimento que vem da profecia da revelação, se estende para lá dos limites daquele. Quer dizer, aborda assuntos que a razão, que o conhecimento natural não pode abordar, que ultrapassam o nosso conhecimento, a nossa percepção das coisas. E porque as leis da natureza, consideradas em si mesmas, não podem ser a sua causa. Esses feitos que nos falam, que a revelação nos fala, não derivam das leis da natureza. Mas, no que toca à certeza que o conhecimento natural envolve, então vai falar sobre a certeza do conhecimento natural, e à fonte de que deriva, a saber, Deus, a mente divina, em nada fica atrás do conhecimento profético. Então, ele põe aqui o conhecimento natural em alta estima. Primeiro, pela certeza que ele nos dá, porque ele é a partir de dados certos que eu chego a conclusões verídicas, verdadeiras, e também por derivar
de Deus, por participar eu da mente divina, esta capacidade de raciocínio, de compreender aquilo que Deus criou, e pela minha própria capacidade de raciocinar, que é uma participação na mente divina, então também este conhecimento é-me dado por Deus. A menos que alguém pretenda pensar, ou antes sonhar, que os profetas tiveram de facto um corpo humano, mas não uma mente humana, e que nesse caso as suas sensações e a sua consciência eram de uma natureza completamente diferente das nossas. Então, ele justamente cai por terra este excesso de sobrenaturalismo que se coloca muitas das vezes nestas figuras proféticas. Então, os profetas, diz ele, no modo um pouco irónico, que não só tinham um corpo humano, mas como também tinham uma mente humana. E quem imagina que eles tivessem uma mente sobre-humana, capaz de coisas que os humanos não conseguiam, que eram super-homens, nesse sentido mais sobrenatural, então tem uma ideia completamente errónea, infantil, não é? E fantasista da natureza humana. No entanto, muito embora seja divina a ciência natural, portanto ele está a divinizar, está a pôr num alto rango, alta estima, o conhecimento científico, o conhecimento natural. Os seus divulgadores, portanto, aqueles que divulgam a ciência, a filosofia, não podem ser considerados profetas. Quer dizer, numa nota que ele coloca aqui, quer dizer, intérpretes de Deus. Eu vou ler agora a nota. O intérprete de Deus é com efeito aquele que interpreta os decretos divinos que lhe foram revelados para outros a quem o não foram, e que para os aceitarem têm de se apoiar exclusivamente na autoridade do profeta. Então, eles não podem ser intérpretes de Deus, os cientistas, os divulgadores da ciência e da filosofia, porque os profetas são aqueles que dizem coisas que mais ninguém pode dizer. Falam de assuntos que mais ninguém pode testar, testemunhar, repetir. E, portanto, eles têm que aceitar exclusivamente pela fé e não pelo entendimento. Porque se os homens, continua ele, que escutam os profetas, se tornassem profetas, como se tornam filósofos, ou diríamos nós cientistas, os que ouvem os filósofos, então o profeta não seria um intérprete dos decretos divinos, pois quem o ouvia não se apoiava no seu testemunho e autoridade, mas sim na sua revelação divina e no testemunho interior. Quer dizer, se aquilo que o profeta dissesse fosse evidente para todos, então eu não precisava de me apoiar na sua palavra, não precisava de me apoiar no seu exemplo, na sua autoridade. Bastava eu compreender o mecanismo do raciocínio, ou eu observar aquilo que ele dizia, como se faz na ciência, para então me tornar também um profeta. Acontece exatamente o mesmo com os soberanos, os quais são os intérpretes do direito e do seu Estado, porque as leis por eles promulgadas dependem exclusivamente da sua autoridade e baseiam-se apenas no seu testemunho. E assim, então, ele faz este paralelo, em que os profetas estão para os soberanos como a religião está para a política. Quer dizer, isto aqui vai fazer parte do mundo da imaginação, daqui a pouco vamos falar melhor sobre isso, no qual ele insere tanto este domínio da religião como o domínio da política. E o domínio dos filósofos e da ciência está no domínio da razão, que tem outras regras e outros critérios para alcançar a verdade. Vamos então voltar ao texto e ele continua. Com efeito, aquilo que eles ensinam, portanto os filósofos, os cientistas, diríamos nós, pode ser percebido e abraçado pelos restantes homens com a mesma certeza e ao mesmo nível que eles, e sem ser apenas pela fé. Porquê? Porque são coisas demonstráveis. Eu não preciso ter uma fé na qual eu dou a minha adesão sem compreender. A fé tem a ver com isto, em obedecer sem compreender. E então, naquelas coisas que são óbvias do conhecimento natural, da ciência natural, este dá-me uma tal certeza em que eu não preciso então de aceitar sem entender. Eu entendo para aceitar.
Continua Spinoza. Visto, pois, que a nossa mente, só pelo fato de conter em si objetivamente a natureza de Deus e dela participar, ou seja, por a nossa mente ser uma participação da mente divina, tem a potência, e agora já vamos entrar no domínio da linguagem de Spinoza sobre o poder e sobre a potência. Então a nossa mente, por participar da mente divina, tem a potência de formar certas noções que explicam a natureza das coisas e nos ensinam a conduzir na vida, quer dizer, a partir da minha observação da natureza, eu também posso tirar da natureza uma regra de vida baseada na natureza. Este é o programa da ética. O programa da ética é construir uma ética, uma regra de vida que não é baseada numa revelação sobrenatural, mas é baseada numa observação das leis da natureza. Ensinam a conduzir na vida. Podemos com razão afirmar que a natureza da mente, concebida assim, é a primeira causa da revelação divina. Então, a primeira causa da revelação divina, o primeiro conhecimento que nós temos das coisas no fundo de Deus, é-nos dado pela mente, pelo conhecimento natural. Porque tudo o que conhecemos clara e distintamente é a ideia de Deus, conforme indicamos. Ele está a remeter para a ética, que neste momento já tinha escrito os seus primeiros capítulos, primeiros parágrafos, primeiros escolas, as primeiras proposições. Entretanto, não tinha sido publicada. Mas os seus amigos, aquele grupo de discípulos que o acompanhava, ia lendo à medida que Spinoza escrevia, ia enviando essas proposições, essas partes, para os amigos lerem e discutirem. Eles faziam círculos de estudos em que eles liam e discutiam então e levantavam perguntas, questões sobre aquilo as quais ficavam perplexos, não é? Ao lerem muitas das teses de Spinoza. E então ele diz que a única ideia que nós podemos ter clara e distintamente é a ideia de Deus. E nós poderíamos, com a nossa ideia de Deus mais antropomórfica, antropocêntrica, nós colocamos dúvidas sobre esta definição. Como é que é possível que Deus seja a primeira coisa que me surge no entendimento? Ora, primeiro é preciso entender o que é que Spinoza compreende por Deus. Nós não vamos agora aqui debruçar-nos sobre isso. Spinoza também não o faz aqui, apenas dá uma pincelada no assunto, como que se alguém já estivesse a acompanhar, porque as pessoas que estão a ler isto pela primeira vez, sem conhecer a ética, não estão bem a perceber o que é que ele está a dizer. Só os seus amigos que leram as primeiras partes da ética, que ainda não tinha sido publicada, só foi publicada depois da sua morte, é que entendiam estas partes, não é? Estas passagens. Mas é que a ideia de Deus que Spinoza tem é uma ideia do ser, da realidade, da existência, a que ele chama natureza. E, portanto, isto é a primeira constatação que nós temos, é que existe algo, as coisas existem, existe o ser, o universo existe. E, portanto, esta é a ideia primeira que nós podemos ter de que um todo existe, de que algo existe. E a natureza, quem nos dita, de certo, não por palavras. Quer dizer, não foi uma voz que me veio do Monte Sinai ou de uma revelação que me aparece e fala-me sobre isto. Não. Mas de uma forma ainda mais excelente e adequada à natureza da mente. Como, sem dúvida, experimentou por si mesmo tudo aquilo que provou da certeza do entendimento, através da percepção e através do raciocínio. Mas como o meu intuito principal é falar apenas daquilo que diz respeito só à escritura, portanto ele fez agora aqui um pequeno desvio em que ele remeteu para a ética que ele já tinha começado a escrever, mas ele agora retorna e diz, como aquilo que eu me decidi tratar aqui nesta obra é apenas sobre a escritura, o pouco que disse sobre a luz natural é suficiente. Portanto, ele agora não vai perder mais tempo com isso e vai desenvolver isto depois na ética, sobretudo na teoria do conhecimento que ele desenvolve na segunda parte da ética. Passo, portanto, às outras causas e meios pelos quais Deus revela aos homens o que ultrapassa os limites do conhecimento natural. Portanto, agora vai falar sobre propriamente aquilo que a Escritura aborda mais frequentemente. Portanto, o quê? As outras causas e meios pelos quais Deus revela aos homens aquilo que ultrapassa os limites do conhecimento natural e até o que não o ultrapassa.
pois nada impede que Deus comunique de modo diferente aos homens aquilo mesmo que conhecemos pela luz natural. Quer dizer, há conhecimentos que nós até poderíamos atingir pela razão, mas esses conhecimentos podem chegar até nós de outra maneira, sem ser por demonstrações, mas por um ensinamento associado à fé, na qual aceitamos aquilo sem entender, apesar de que se tivéssemos feito um esforço por entender, até éramos capazes de entender aquilo. Disto tratarei mais em pormenor. Continuei. No entanto, e agora vai falar sobre o método que ele vai usar para abordar a Escritura, e já falamos sobre isto também em vídeos passados. No entanto, tudo quanto pode dizer-se a tal respeito deve ser tirado exclusivamente das Escrituras. Portanto, ele vai fazer, o método dele é interpretar as Escrituras pelas Escrituras. Ou seja, não querer tirar da Escritura um significado diferente daquele que está patente no texto. E, portanto, vamos tentar ser o mais fiéis ao original, à intenção do autor. Claro está que há sempre a dificuldade em nós compreendermos a intenção original do autor. Spinoza mais à frente vai dizer isso. É preciso entender, por exemplo, a língua hebraica. É preciso entender o significado que aquelas palavras tinham naquela época, ou até na linguagem corrente daquela época. Mas por outros usos daquela palavra noutras partes do texto, desse mesmo texto, podemos depreender qual é o sentido geral e literal daquela palavra, o sentido que o autor tinha quando usou aquela palavra. E então, ele diz assim, se nós temos a intenção de perceber a mensagem objetiva da Escritura, e não aquilo que nós queremos entender da Escritura, mas aquilo que a Escritura realmente o autor nos quis dizer, então nós temos que nos restringir à Escritura apenas. E não forçar a Escritura àquilo que eu penso ou às teses científicas do meu tempo, como ele depois vai explicar mais à frente. Que podemos nós, com efeito, dizer de coisas que excedem os limites do nosso entendimento, a não ser aquilo que os próprios profetas, oralmente ou por escrito, nos transmitiram. Então ele está a dar credibilidade aos profetas, está a dar autoridade aos profetas, a dizer, ok, estas pessoas disseram coisas que ultrapassam o nosso conhecimento natural. Então vamos aceitar isso como de boa fé, como de facto uma revelação. Mas nós que não temos acesso a esse conhecimento, só posso então depreender assuntos, só posso falar sobre esses assuntos que ultrapassam o entendimento humano, se me restringir àquilo que eles disseram, que foram eles que viram isso. Eu que não vi, se estiver a forçar o sentido do que o profeta disse, estou eu a inventar, porque sobre assuntos que ultrapassam a mente humana, eu que só tenho acesso ao conhecimento natural, não tenho como falar sobre isso. Não tenho elementos para falar sobre isso. E como hoje em dia não temos, que eu saiba, e ele deve ter dito a rir-se isto, que eu saiba, nenhum profeta, só nos resta abrir os sagrados volumes que eles nos deixaram. Mas com a precaução de não afirmar sobre tais assuntos, nem atribuir aos profetas nada que eles não tenham claramente ditado. E agora faz aqui um parênteses. E aqui deve, sobretudo, notar-se que os judeus nunca mencionam nem procuram as causas intermédias ou particulares, remetendo sempre para Deus, seja por religião, por piedade ou, como costuma dizer o vulgo, por devoção. Então, ele está a explicar que é preciso também entender a maneira de falar dos povos quando vamos ler um texto. E então diz que os judeus tinham a característica de saltar as causas intermédias. E então, dá um exemplo. Se, por exemplo, ganharam dinheiro num negócio, dizem que lhe foi oferecido por Deus. Obviamente que a causa próxima foi o negócio, mas eles atribuíam à causa primeira o sucesso da sua vida. O sucesso ou os fracassos. Se desejam que alguma coisa aconteça, dizem que foi Deus que lhes predispôs o coração.
E se pensam qualquer coisa, dizem que foi Deus que lhe disse. Foi Deus que lhe deu aquela inspiração. Então, é preciso ter em consideração isto, esta maneira de falar dos hebreus, para, então, não concluir precipitadamente que, quando na Escritura aparece que este é um pensamento de Deus, ou isto foi uma obra de Deus, tenha sido, de facto, uma ação direta de Deus. E não tenha tido causas intermédias. Por conseguinte, nem tudo que a Escritura diz que Deus disse a alguém deve ser tido por profecia ou por revelação. E conhecimento sobrenatural. Conhecimento que ultrapassa o entendimento humano. Mas só o que a Escritura diz expressamente ou que se deduz das circunstâncias da narrativa, ter sido profecia ou revelação. Ora, através deste critério, então, a doutrina sobrenatural é restrita a um conteúdo muito pequeno, em que é expressamente dito que aquilo é revelado por Deus ou que se deduz das circunstâncias. Se folhearmos os sagrados volumes, verificaremos que tudo que Deus revelou aos profetas foi revelado ou por palavras ou por figuras, portanto, por imagens, ou de ambos os modos. Quer dizer, por palavras e figuras, por palavras e imagens. As palavras, tal como as figuras, ou foram verdadeiras e exteriores à imaginação, quer dizer, foram de facto objetivas, deram-se fora do sujeito, em que de facto uma verdadeira voz falou, ou uma verdadeira imagem ou figura apareceu fora do sujeito, ou elas foram, como diz Spinoza, verdadeiras e exteriores, nós poderíamos dizer objetivas, exteriores à imaginação do profeta, que as ouvia, ou foram imaginárias. E aqui imaginárias não significa que ele estivesse a delirar, apenas está a dizer que elas eram subjetivas, davam-se no interior, na imaginação do profeta. Porque a imaginação do profeta, mesmo quando acordado, estava predisposta de modo a que lhe parecesse ouvir palavras ou ver alguma coisa com toda a clareza. E aqui é curioso dizer que ele depois vai, no capítulo a seguir, que vai falar sobre os profetas, vai explicar melhor também a psicologia dos profetas. E então, se há pouco ele dizia que a mente deles era uma mente humana como as outras, diz que eles tinham características próprias. E uma delas é esta de predisposição a imaginar. Que os profetas têm uma grande predisposição criativa, imaginativa. De tal maneira que eram capazes de ouvir ou ver coisas no seu interior, na sua imaginação, e tê-las de um modo tão claro como se elas estivessem fora de si. Continua. Deus revelou a Moisés com uma voz verdadeira as leis que queria prescrever aos hebreus. Então, ele, pela Escritura, ele não está a entrar aqui na verdade histórica do texto. Ele não está aqui a tentar provar se isto é possível ou não pelas leis da natureza. Porque isto era querer interpretar a Escritura pela razão. E não é este o critério de Spinoza. O critério de Spinoza é: vamos tentar perceber o que é que a Escritura realmente nos diz, para que aquelas pessoas que se apoiam na Escritura não tirem dela conclusões precipitadas ou extrapolem a lógica ou a mensagem que a Escritura quer revelar. E então ele não está aqui não está aqui preocupado com a veracidade histórica, está preocupado com as afirmações que a própria Escritura faz de si próprio. E então ele, ao ler a Escritura, é obrigado a concluir que a Escritura diz explicitamente que Deus revelou a Moisés com uma voz verdadeira, quer dizer, com uma voz externa, que não foi apenas uma voz subjetiva de Moisés, mas que Moisés, segundo está na Escritura, ouviu uma voz exterior a ele. As leis que queria prescrever aos hebreus. Tal como consta do Êxodo, no Êxodo capítulo 25, no versículo 22, onde diz: "E aí te esperarei, e falarei contigo daquela parte do propiciatório, que está entre os dois querubins."
E Spinoza continua, o que mostra que Deus se serviu de uma verdadeira voz, já que Moisés, sempre que queria, encontrava ali Deus pronto para lhe falar, naquele local. E só esta voz, pela qual foi anunciada a lei, foi uma verdadeira voz, conforme mostrarei adiante. Então, para Spinoza, esta foi a única voz exterior, portanto, objetiva, que a Escritura, de facto, explicitamente afirma. Poder-se-ia supor, então ele agora vai pôr objeções. Vai colocar, está a imaginar possíveis objetantes. A dizer, não, mas não há aí uma outra passagem que também não havia uma voz objetiva de Deus? E então a primeira que ele levanta é de Samuel. E então ele vai começar aqui a pôr as objeções e a responder essas objeções. Poder-se-ia supor que fosse verdadeira a voz com que Deus chamou Samuel. Pois em Samuel 1, capítulo 3, último versículo, afirma-se: E Deus apareceu de novo a Samuel em Silo, porque em Silo Deus se manifestou a Samuel pela sua palavra. Então aqui poderia ser... Estamos praticamente dentro de um âmbito das discussões talmúdicas, em que há uma tese, depois há um confronto dessa tese, o método escolástico também usa isto, há uma afirmação, depois há as objeções, depois há a tentativa de resolução dessas objeções. É este método dialético, que é um método escolástico e também um método talmúdico, que Spinoza também vai usar no seu tratado da religião. Então o texto parece dizer que Deus manifesta ali pela sua palavra. Então como é que é isto? Não é isto uma objeção a dizer que só aquela voz é objetiva, aquela que falava com Moisés, e enquanto as outras eram subjetivas, apenas aconteceu no imaginário do profeta? E então agora Spinoza soluciona a questão. É como se dissesse que a aparição de Deus a Samuel consistiu apenas em que Deus se lhe manifestou pela palavra, ou dito de outro modo, não foi senão o fato de Samuel ouvir Deus a falar. Esta é a objeção. No entanto, vai responder, porque somos obrigados a distinguir a profecia de Moisés da dos restantes profetas, é necessário dizer que essa voz, ouvida por Samuel, era imaginária. O que pode também concluir-se do fato de ser parecida com a voz de Eli, que Samuel costumava ouvir frequentemente e podia, portanto, imaginar com facilidade. Quem não conhece o trecho, portanto, Spinoza está a falar pressupondo o conhecimento da Escritura daquelas pessoas que estão a ler. Portanto, ele não vai entrar aqui, não vai entrar na explicação do texto. E muitas das vezes ele até nem sequer dá a citação. Às vezes ele nem sequer coloca aqui a citação no texto, apenas dá a referência. Como que a pessoa que está a ler tivesse um conhecimento apenas pela referência do texto a que ele está a remeter. É justamente assim também que o Talmud, por exemplo, aborda muitas questões. Muitas das vezes temos que ir até à Bíblia para perceber de que é que ele está a falar. No caso concreto, ele está a falar do jovem Samuel que está na casa do sacerdote Eli e ouve uma voz que chama por ele e várias vezes pensa que é Eli que chama. E pergunta, Eli, és tu que estás-me a chamar? Portanto, ele confundia aquela voz com a voz de Eli, uma voz que ele conhecia perfeitamente. E então, Spinoza usa esse argumento da parecença da voz para mostrar que essa voz era uma voz imaginária, porque era uma voz que se confundia com a voz de Eli, que Samuel costumava ouvir frequentemente e podia, portanto, imaginar com facilidade. De facto, 3 vezes Deus o chamou e 3 vezes ele julgou que era Eli quem o chamava. Vai passar para um outro caso. Outra objeção. A voz que Abimeleque escutou foi imaginária. Com efeito, diz-se no Gênesis, no capítulo 20, versículo 6, e Deus disse-lhe em sonhos, etc.
Não foi, portanto, quando estava acordado, mas só em sonhos, ou seja, na altura em que a imaginação está naturalmente mais apta a imaginar coisas que não existem, que pôde imaginar a vontade de Deus. Então ele aqui justamente vai colocar neste mundo do imaginário, este mundo do inconsciente, ele não há este ainda... Freud ainda estava por vir, toda esta doutrina da profundidade da mente, mas Freud também vai beber muito às ideias de Spinoza, não é? Mas é este fundo da imaginação em que a pessoa está naturalmente mais apta a imaginar coisas que não existem. Vai passar para uma próxima etapa. Outro exemplo. As palavras do Decálogo, na opinião de alguns judeus, portanto ele está a falar de comentaristas judeus ao texto sagrado, não foram proferidas por Deus. Então as palavras do Decálogo, na opinião de alguns judeus, ele não diz quais, não foram proferidas por Deus. Segundo eles, portanto estes judeus, estes comentaristas, estão a favor da tese de Spinoza. Segundo eles, os israelitas ouviram só um estrépito, sem que nenhuma palavra tivesse sido proferida. E, entretanto, apreenderam mentalmente apenas as leis do Decálogo. Então, pelo que parece, estes comentaristas diziam que foi ouvido um estrondo, um estrépito. E portanto, deste estrépito, eles conseguiram mentalmente entender, captar, apreender as leis do Decálogo. E ele diz agora, numa nota autobiográfica: e eu próprio assim acreditei durante algum tempo. Portanto, provavelmente estes comentaristas ele ouviu, aprendeu, enquanto andava na sua escola, nesta escola básica, em que aprendiam a Torá e os comentários tradicionais ao texto bíblico, ele ouviu e durante muito tempo acreditou, achava que aquilo tinha lógica. E eu próprio assim acreditei durante algum tempo, por ver que as palavras do Decálogo são diferentes no Êxodo e no Deuteronômio. Então, justamente por esta razão. Como eram palavras diferentes, as palavras do Êxodo, o Decálogo como está no Êxodo e o Decálogo como está no Deuteronômio, então ele pensava que de facto terá sido esta a razão desta diferença. De onde parece resultar, já que Deus só falou uma vez, que o Decálogo não pretende ensinar as próprias palavras, portanto as palavras precisas que Deus disse, as próprias palavras de Deus, mas apenas o seu significado. E, portanto, estes dois textos, apesar de terem palavras diferentes, tinham o mesmo significado. Todavia, se não quisermos forçar a Escritura, portanto, volta ao seu método, se não quisermos forçar a Escritura, porque isto aparentemente até tinha lógica, quer dizer, é uma explicação que cabe à razão. Mas já estamos a extrapolar aquilo que a Escritura está a dizer. Porque eu já estou a tentar conciliar o que a Escritura diz, a uma aparente contradição que pode aparecer na Escritura, à minha razão. Já estou a tentar conciliar dois mundos. E não é isto o que Spinoza pretende. O que Spinoza pretende é entender o que a Escritura realmente nos diz. Ora, e não aquilo que faz mais sentido para nós. E, portanto, diz ele, todavia, se não quisermos forçar a Escritura, é absolutamente necessário admitir-se que os israelitas ouviram uma verdadeira voz. E então, parece agora, ao dizer isto, que está a contradizer, ele próprio está a ser ele o próprio objetante à sua tese. Então, se de facto parece que ouviram uma verdadeira voz, então isto não desmente aquilo que só Moisés é que ouviu uma verdadeira voz? Então vamos ver o que é que ele diz. Na verdade, a Escritura, no Deuteronômio capítulo 5:4, diz expressamente: Deus falou convosco face a face, isto é, tal como dois homens habitualmente trocam ideias entre si através dos respectivos corpos, explica Spinoza. Parece, pois, ser mais conforme com a Escritura dizer-se que Deus criou uma voz por meio da qual ele próprio revelou o Decálogo. Então parece que ser mais de acordo com a Escritura, então que Deus criou uma voz, um som, e que este som, uma criatura de Deus, estas frequências sonoras, podemos dizer hoje, revelou o Decálogo. Quanto ao motivo por que as palavras e os argumentos diferem de um livro para o outro, veja-se o capítulo
o capítulo 8º. Ele remete-nos para o capítulo 8º, onde ele vai falar sobre algumas aparentes ou algumas contradições do texto e explicar a causa, a origem destas contradições. Mas nem mesmo assim se elimina por completo a dificuldade, posto que não parece lá muito razoável admitir que uma coisa criada, portanto uma voz criada, que depende de Deus como qualquer outra, portanto é uma criatura como qualquer outra, que depende de Deus, não existe por si própria, mas existe em Deus, pudesse por si mesma exprimir ou explicar a essência ou a existência de Deus, fosse real ou verbalmente, e declarar, portanto, verbal, fosse real, ela manifestar aquilo que seria a essência de Deus, ou através de palavras explicar verbalmente o que é que seria a essência de Deus, e declarar na primeira pessoa: eu sou Jeová teu Deus, etc. Então aqui a tradução, ele depois usa, por causa do latim, usa a palavra Jeová. Esta palavra, como sabemos, é uma palavra, não é bem uma tradução, mas é um uso erróneo, é uma interpretação errónea do tetagrama. O tetagrama não era pronunciado até por uma das palavras do Decálogo, não era pronunciado pelos judeus piedosos. Então, quando aparecia o nome de Deus na Escritura, eles substituíam então por um outro nome, por Adonai, ou por outro epíteto de Deus. E então, Jeová vem justamente desta leitura, em que a pontuação do texto hebraico, que foi feita muito posteriormente, Spinoza depois vai falar sobre isto na sua gramática da língua hebraica, ele vai dizer, portanto, vai explicar melhor então que temos que olhar para a Escritura sem estes pontos, porque estes pontos foram só acrescentados muito posteriormente, e que ao colocarem estes pontos, que são as vogais, fixaram uma interpretação de um sentido do texto, mas que poderia não ser o sentido original. De qualquer das maneiras, só depois destas vogais serem colocadas, eles colocaram as vogais para pronunciar este epíteto, este substituto do nome do tetagrama. E Jeová tem a ver com esta leitura, que é errónea, não é? Portanto, é uma leitura, porque justamente eles colocavam as vogais da Adonai, por exemplo, para dizer o tetagrama. E então, tentarmos ler as consoantes do tetagrama com as vogais de outra palavra, da palavra Adonai, dá uma miscelânea que deu origem a esta palavra, Jeová. Mas, de qualquer das maneiras, não vamos entrar neste âmbito, e a prova, então, o que ele está a querer mostrar é como é que uma criatura pode dizer: eu sou Jeová teu Deus. É certo que quando alguém diz com a boca: eu entendi, ninguém vai julgar que foi a boca que entendeu, mas sim a mente do homem que o afirma. Como, porém, a boca pertence à sua natureza, e como aquele a quem isso é dito já conhecia a natureza do entendimento, facilmente este compreende, por analogia consigo, a ideia do homem que fala. Mas aqueles que anteriormente não conheciam de Deus senão o nome, portanto eles estão a ouvir esta voz: eu sou Deus. Mas o que é Deus? Estas pessoas que não conheciam de Deus senão o nome e que desejavam falar-lhe para se certificarem da sua existência, não vejo como pôde este seu desejo ser satisfeito por meio de uma criatura que não tem com Deus mais relação do que as outras coisas criadas, nem pertence à natureza divina, que dissesse: eu sou Deus. Quer dizer, como é que é possível que, a partir desta voz, dizer eu sou Deus, ou isto, a partir de uma afirmação destas, alguém pode entender a verdadeira natureza de Deus? Porquê que Spinoza está a dizer isto? Está a dizer isto justamente para explicar que a Escritura não nos dá nem pretende dar um verdadeiro conhecimento da natureza divina. A Escritura quer nos dizer que existe Deus, que existe um Deus, mas não nos dá uma definição de Deus. A Escritura não é um tratado de metafísica, não é um tratado de filosofia. Ela não explica o que é Deus. Não dá uma definição sobre Deus. Então explica que estes hebreus, ou os profetas, ou quem quer que fosse, não tinham uma noção clara sobre a natureza divina. Sabiam da existência de Deus e imaginavam o resto. Quer dizer, eles sabiam da existência de Deus e o resto era fruto da sua imaginação. E a imaginação humana só pode dar
no antropomorfismo e no antropocentrismo, quer dizer, imaginar algo à minha imagem e semelhança. Eu projetar fora de mim algo para aquilo que eu sou. Ou pretendo ser. Eu pergunto, se Deus torcesse os lábios de Moisés, mas porquê de Moisés? Até de um qualquer animal, ele está a dizer ironicamente, para pronunciarem aquelas palavras e dizerem eu sou Deus, compreenderiam eles assim a existência de Deus? Quer dizer, compreenderiam eles assim a existência, a essência de Deus? É uma mera palavra, vazia de significado. Por outro lado, a Escritura, e com isto vamos terminar, por outro lado, a Escritura parece indicar peremptoriamente que o próprio Deus falou, descendo para tanto do céu ao Monte Sinai, e que não só os judeus o ouviram falar, como os magnatas também o viram, segundo o Êxodo capítulo 24. E a lei revelada a Moisés, à qual não era lícito acrescentar ou suprimir fosse o que fosse, e que constituía o direito da pátria, portanto a lei de Moisés era o direito da pátria, isso depois vai defender, já falou sobre isto no prefácio, vai falar mais à frente, jamais ordena que acreditemos que Deus é incorpóreo. Maimónides depois vai colocar isto como um princípio, um dos 13 princípios da fé judaica. Acreditar que Deus é incorpóreo, aceitar que Deus é incorpóreo. Mas a Escritura em nada jamais ordena a lei de Moisés que acreditemos que Deus é incorpóreo ou que não tem qualquer imagem ou figura. O que diz é que Deus existe, que se deve acreditar nele e só a ele adorar, proibindo para que eles não se desviassem do seu culto, que lhe atribuíssem ou que dele fizessem qualquer imagem. Então, o que ele está a dizer é que Deus proibiu, a lei de Moisés proíbe, criar uma imagem deste Deus. Não porque Deus não tivesse alguma forma, mas é porque eles desconheciam a natureza deste Deus e, portanto, qualquer imagem que eles fossem criar era fruto da sua imaginação. E, portanto, iam desvirtuar a verdadeira imagem de Deus, caso Deus tivesse imagem ou um corpo. Na verdade, como eles não tinham visto a imagem de Deus, não podiam fazer nenhuma que o representasse. Pois todas quantas fizessem representariam necessariamente uma outra coisa criada, que já tivessem visto. Assim, quando adorassem a Deus por meio dessa imagem, pensariam não em Deus, mas naquilo que ela de facto representava. Portanto, numa das criaturas. Prestando-lhe o culto e as honras que só a Deus são devidas. Além disso, a Escritura indica claramente que Deus tem uma figura. Lá está, não estamos aqui a questionar se de facto Deus é ou não pela razão. Estamos a dizer o que é que a Escritura nos diz de Deus. Ela, de facto, aparenta, a Escritura fala-nos de certos elementos corpóreos ou de figuras. Porque diz, a Escritura indica claramente que Deus tem uma figura e que Moisés a observava quando ouvia Deus a falar. Embora não chegasse a ver Deus senão de costas. Não tenho, por conseguinte, dúvida que se esconde aqui algum mistério, do qual a seguir falaremos mais longamente. Agora passarei a apresentar as passagens da Escritura que indicam os meios pelos quais Deus revelou aos homens os seus decretos. Vamos então agora parar, vamos ficar aqui por hoje. No próximo vídeo vamos então falamos de a revelação de Deus através da voz, e agora vamos falar então da relação de Deus através das imagens. Enquanto Spinoza vai tratando destes assuntos, vai também introduzindo elementos. Vimos como ele introduz, por exemplo, o conhecimento natural dentro deste conceito lato de revelação, de conhecimento divino. O conhecimento natural, no fundo, é um conhecimento divino. Vamos ver aqui, por exemplo, nesta última parte, em que ele reduz a verdadeira profecia, a verdadeira revelação daquilo que é superior, que é sobrenatural, apenas quando a Escritura diz explicitamente que isto se dá, pondo de parte todos os maneirismos e a maneira de falar do povo hebreu. E então, agora, depois de explicar que esta voz, por mais que esta voz falasse e revelasse, ela não era capaz de dar um verdadeiro conhecimento da natureza divina.
Portanto, são pressupostos que Spinoza está aqui a semear para mais tarde, então, depois desenvolver e chegar a conclusões muito importantes. Vamos ficar por aqui. Na próxima vídeo, então, vamos ver como é que Deus se revelou por imagens ou por figuras. E se foi de modo objetivo ou subjetivo. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Continuem a acompanhar o nosso canal, as nossas aulas, e vamos assim aprofundar a pouco e pouco, com paciência, com método, o pensamento profundo deste grande autor, deste grande filósofo que precisa de ser mais conhecido porque o seu pensamento tem um grande potencial para iluminar o nosso entendimento sobre a religião, sobre a filosofia, sobre a ciência e sobre a política. Um grande abraço a todos e até à próxima.